E agora nós vamos falar de um assunto que tomou conta do noticiário mundial, não só brasileiro, envolvendo um atacante brasileiro que deve ser confirmado na Copa do Mundo do Catar em 2022, mas que hoje joga na Espanha. Então foi um assunto triste, mas que tomou conta do noticiário do futebol mundial. E quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Arthur Barcelos. Grande abraço pra você, Arthur. Olá, Natália. Muito boa noite a você, todo mundo acompanhando o Sagres Esportes. É um assunto triste, mas necessário, né, Natália? Sim. A gente fala, obviamente, da questão envolvendo o Vinícius Júnior, que na última quinta-feira, ontem à noite, acabou sofrendo um ato racista de um comentarista de um programa esportivo inclusive o principal programa esportivo da TV espanhola, El Chiringuito. Ele que é um agente, é o presidente da Associação de Agentes e Jogadores da Espanha, ou seja, ele é uma pessoa muito importante, ele é o presidente dos empresários de futebol da Espanha, basicamente, o Pedro Bravo. E ele uma fala muito infeliz, num comentário, numa discussão que nasceu, na verdade, Natália, de uma fala de um jogador do Atlético de Madrid. Agora vamos ter no final de semana a partida, o derby de Madrid, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, e uma fala do capitão do Atlético de Madrid, o Coque, sobre as comemorações do Vinícius Júnior, como ele dança depois dos gols e tudo mais. Ele em um tom até ameaçatório, né, que seria perigoso ele fazer isso no Wanda Metropolitano, que é o estádio do Atlético de Madrid. E tudo isso poderia dar uma confusão se ele fizesse gol. Poderia criar uma confusão. E tudo isso levantou, obviamente, uma discussão, naturalmente, né, na TV espanhola. Mas o Pedro Bravo acabou perdendo um pouco a lógica, né, nessa fala. Inclusive, vamos acompanhar o que disse o Pedro Bravo no programa El Chiringuito. Hay que respetar al contrario. Y cuando tú metes un gol al contrario, ¿vale? Si quieres bailar samba, te vas a San Bádromo en Brasil. Aquí tú lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono, que es lo que hay que dejar. Perdona, Respetar. un respeto primero para Vinicius, porque un jugador porque baila no hace el mono. ¿Cómo que no? Un jugador es ¿Cómo que no? persona y tienes que respetar pues si eso. es persona, los demás también. No, perdona. A ver. Aí, portanto, o Pedro Bravo. Ainda bem que o cara que estava com ele no programa rebateu, né? Isso, o próprio companheiro dele de programa acabou rebatendo, até porque o próprio Pedro Bravo, horas depois, se desculpando no Twitter, falando que foi mal interpretado, porque hacer al mono é fazer uma brincadeira, fazer palhaçada, enfim. Literalmente fazer macaquice, né? Só que traduzindo literalmente é fazer macaquice. E para ele, segundo ele, teve uma outra interpretação, no sentido racista. Sempre tem, né? Só que o próprio companheiro dele entendeu de forma racista. Sim, e ele ainda, o companheiro rebateu ele ainda estava se defendendo. No próprio programa, né? isso. Então, E não só racista, Natália, mas xenofóbico. sim. Porque ele trata o brasileiro de uma outra forma, como se não fosse uma pessoa séria, né? Uma pessoa profissional. Enfim, isso foi naturalmente a repercussão e a fala que teve o Pedro Bravo depois disso. Mas também teve uma repercussão muito positiva em apoio ao Vinícius Júnior, começando pelo Pelé. Pelé teve uma frase, um posicionamento muito bonito, muito importante, né? O Pelé, ele sempre ele se posiciona em causas importantes através da assessoria de comunicação dele, né? Para trazer para quem acompanha a gente no rádio. Futebol Alegria é uma dança, é uma verdadeira festa. Apesar de que racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo e nós continuaremos combatendo o racismo dessa forma, lutando pelo nosso direito de sermos felizes. E aí, Baila Vini Júnior, que é uma hashtag que desde ontem viralizou. Neymar fez isso na sua conta no Twitter. O próprio Vinícius Júnior repercutindo o tweet do Neymar também, mostrando que ele vai continuar sempre, ele mesmo dançando do lado do Neymar e do Lucas Paquetá pela seleção brasileira. Esse jogo contra o Chile foi muito emblemático, a comemoração dos três, né? É um fato rotineiro, na verdade. Todo jogo eles se comemoram. Sim. O Neymar e o Paquetá, principalmente. Eles têm combinações de danças, né? E o Vinícius Júnior acabou entrando nessa brincadeira também. Inclusive, a própria CBF também dando o seu posicionamento. E, inclusive, a CBF postou, né, essa mesma comemoração dos bastidores da partida entre Brasil e Chile.
foi uma vitória por 4-0 da seleção brasileira, e o Vinícius Júnior foi quem puxou a dança ali com o Paquetá e o Neymar. A gente tem, inclusive, o clipe da dança do Vini Júnior e dos outros dois companheiros dele pela seleção. É um fato rotineiro, acontece não na seleção brasileira, acontece no Real Madrid. Não só o Vinícius Júnior que faz isso, gente. Muitos jogadores não fazem isso. Não só brasileiros, né? Já vi muitos estrangeiros Não só brasileiro, fazendo. inclusive um jogador do Atlético de Madrid, capitaneado pelo Koke, que é o capitão do Atlético de Madrid, o Griezmann. O Griezmann tradicionalmente faz danças. Sobre ele aqui, né? Exatamente, e nunca aconteceu nenhuma repercussão negativa em relação a ele dançar em estádios de adversários, né? Enfim, é claro que a gente sabe exatamente o motivo por trás dessas questões, mas até a EA Sports, que faz o jogo FIFA, também trouxe ele dançando no jogo. É possível você dançar com vários jogadores, é só usar lá a manhãzinha, né, da dança, tem como você, enfim, personalizar vários tipos de dança dentro do jogo. Mas, enfim, foi a repercussão muito positiva em relação a esse assunto. De apoio ao Vinícius. De apoio ao Vinícius. E hoje mesmo, agora há pouco, através da rede social dele no Twitter, ele próprio fez um vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar um pouquinho do que falou o Vinícius Júnior. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo. E tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu, ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Aí, portanto, Vinícius Júnior, muito bacana esse vídeo. Nossa, muito trazendo bom, toda a repercussão negativa que ele teve, né, naquela transferência, quando ele saiu do Flamengo para o Real Madrid. Ele sofreu muita rejeição dentro mesmo dos torcedores do Real Madrid, enfim, da imprensa espanhola. Ele custou ali uns 2 anos para realmente conseguir o respeito em campo, pelo que ele fez em campo, porque fora de campo a gente vê que ainda assim existe uma resistência muito grande com a figura de um negro sendo protagonista do Real Madrid, e ele é hoje o melhor jogador junto ali do Benzema, que é outro jogador que também já sofreu muito racismo por causa da origem argelina dele, é um jogador francês, e enfim, é muito triste a gente ver ainda relatar esses casos no futebol. E o próprio Real Madrid fez uma nota muito interessante, e ele traz isso através da sua nota. O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência. E é o que a gente espera realmente. Os jogadores são esse exemplo, um exemplo muito bonito. E é claro que a gente espera que quem faça também o futebol possa respeitar não só o Vinícius Júnior, mas também todos os jogadores. Um vídeo muito consciente do Vinícius, né? Claro que ele tem toda uma assessoria por trás dele, mas um vídeo muito consciente e muito importante nesse momento dele se posicionar. Como é que você vê essa questão, José Carlos Lopes, toda a repercussão em relação a esse crime que sofreu o Vinícius Júnior lá na Espanha?
Ô, Nath, lá no começo do programa, o Charlie e eu falamos sobre isso, né? Lamentável, né, que um fato rotineiro, né? Porque se fosse uma provocação específica de um jogo para um determinado jogador, se fosse para o Cook, se fosse para o Atlético de Madrid, não, é uma comemoração rotineira. Isso faz parte da rotina. Não foi específico para provocar A ou B. Foi mantendo a sua alegria, o seu jeito de ser, de uma origem que ele explicou muito bem aí, né? Foi muito bem assessorado, como você disse, de Ronaldinho, de Paquetá, de Neymar, de Griezmann, de Matheus Cunha, de tantos outros. Então, é uma rotina. Isso não é uma provocação. Então, foi muito mal o jogador Cook, como foi péssimo, né? Péssimo, né? Foi péssimo o Pedro Bravo, né? Se quisesse dar uma opinião ao contrário, beleza, faz parte do livre pensamento. Agora, escolha um outro termo. Aí foi falar logo da macaquice, já não foi diretamente para depois usar assim. Fui mal interpretado, como disse o Vinícius Júnior. Então, não foi mal interpretado, não. Ele quis produzir esse efeito de chamado de macaco, sim, senhor. Então, foi mais um crime lamentável. Ainda bem que o mundo se volta contra esse tipo de crime, desse tipo de criminoso. Então, Pedro Bravo, se o Cook foi ruim, ele foi péssimo e deve ser punido de acordo com a lei. É isso aí. A gente vai continuar noticiando enquanto isso acontecer no futebol, enquanto isso acontecer no esporte. É nosso dever debater, até para que a gente tente conscientizar e para que isso não aconteça. Então fica aqui nossa solidariedade ao Vinícius Júnior. A gente espera que isso não aconteça e não seja mais notícia pra gente aqui nos programas esportivos.